Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Corinthians e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Essa semana toda de Brasileirão para vocês, a gente vai caminhando para o final da semana, final dessa 24ª rodada, e a gente vai poder trocar uma ideia agora sobre Corinthians e sobre Botafogo para vocês nesse jogo de sexta-feira. Antes de a gente começar o vídeo, rápido recado, ao final desse vídeo, 2 cards da lateral aqui para vocês. O primeiro card estará uma recomendação do YouTube para vocês. Então, essa recomendação, o YouTube sabe o gosto que vocês têm, sabe o que a gente produz e faz esse match entre essas duas situações, entre o que você gosta e o que a gente produz. Então assista, que o YouTube geralmente costuma acertar, tá? Além disso, temos um card abaixo com a playlist completa da 24ª rodada do Brasileirão. Ou seja, você tem todo o parâmetro, todo o cenário que você precisa analisar da sua equipe e também das rivais também que estão disputando o título ou também situações ali de Libertadores, Sul-Americana, rebaixamento, enfim, tudo tá ali para vocês, beleza? Então, dados os recados, bora para o vídeo de análise de Corinthians e Botafogo já na tela. Vamos começar pelo começo, que é sempre muito importante, né? Por estilo de jogo, quem é favorito? Botafogo. Iago, zero surpresa até o momento? Exato. Por quê? Porque é o líder, basicamente é isso. Você tem ali 58-50, um franco favoritismo para a equipe do Botafogo. Quando a gente vai para mando de campo, ou seja, Botafogo jogando fora contra o Corinthians jogando em casa, você já tem uma mudança de perfil. Por quê? O Corinthians aumenta a sua performance, sai de 50 para 55, e o Botafogo, que estava em 58, cai para 49, ou seja, o Corinthians passa a ser um ligeiro favoritismo, não é um grande favoritismo, é um ligeiro favoritismo nesse cenário, tá? Então, esse é o famoso mando de campo que pesa no Brasil. Esse cenário de mando de campo, a gente passa a entender agora como tende a ser o jogo, tá? Ou seja, com os números mais robustos, a gente vai entender como vai funcionar a dinâmica de jogo. O que a gente pode apresentar? Vamos para esses 4 primeiros índices que a gente sempre gosta de trabalhar. Passe, progressão e as recuperações, tá? Então esses 4 primeiros aqui que a gente gosta de trocar essa ideia. Quando a gente vai para esse cenário aqui, eu tenho um Corinthians com mais posse e maior progressão em campo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Corinthians é uma equipe de posse de bola, de manter... Não, não é. Mas esse grande cenário aponta para um Corinthians já mais próximo, nesse primeiro momento, de ficar mais vezes com a posse da bola e de progredir um pouco mais em campo. Tá? Não são duas equipes que gostam muito de ficar longas posses de bola ao longo da partida. Tá? Já na defesa você tem uma vantagem do Botafogo, mas também não é tão grande em relação ao Corinthians. Ou seja, as duas equipes não pressionam tanto assim para recuperar essa bola. Acabam tendo umas ações, deixam o adversário ter mais ações e também exploram melhor os espaços, as costas, os laterais, acabam tendo como contra-ataque uma arma melhor do que jogadas mais construídas. Então nesse cenário eu tenho o Corinthians com mais posse e as duas equipes ali marcando não tão pressão assim, tá? Então o cenário que vocês vão ver é aquele famoso 55-45% de posse de bola, provavelmente voltado para o Corinthians na maioria dos casos, tá? Quando a gente for para o ataque, ou seja, quando as duas equipes estiverem atacando, qual é o grande ponto? Por finalização, por chute certo ao gol, ou seja, não necessariamente convertendo para gol, mas acertando o alvo, o Corinthians leva vantagem em relação ao Botafogo. Primeiro ponto. Segundo, quando vai para converter para gol, tanto o Corinthians quanto o Botafogo convertem basicamente a mesma coisa. Então, o que a gente está falando é, o Botafogo precisa de menos para converter o mesmo tanto que o Corinthians. E o Corinthians precisa de mais tentativas. Então, esse é o grande cenário que vai apontar. Na defesa, ou seja, quando os adversários vão finalizar gol contra essas equipes, por bloqueio o Corinthians vai melhor e por defesa do goleiro o Botafogo vai melhor. Então temos esse cenário para análise de Corinthians e Botafogo, onde você consegue identificar aqui dos 4 critérios centrais, conversão para gol, chute, bloqueio e defesa, você tem um equilíbrio no sistema defensivo, um para cada, né? Bloqueio para o Corinthians, defesa para o Botafogo, e no ataque você tem uma ligeira vantagem no número de tentativas para o Corinthians. Essa é a vantagem principal, tá? E aí, pessoal, o que vale a pena a gente pensar também, eu vou até pesquisar aqui para vocês,
O que acontece, e talvez seja o grande ponto para a gente entender, esse índice de defesa que está aí do Botafogo levando muita vantagem em relação aos outros adversários é basicamente o índice do Lucas Perry. Então o Lucas Perry sentiu dor nas costas no último jogo. Acredito eu que não tende a ser um problema muito grave, mas vale a pena ressaltar que esse índice tende a cair se caso o Gatito assumir o gol do Botafogo. Ou seja, seria mais difícil para o Botafogo essa vitória ou possível empate, buscar algum resultado com alguma pontuação, se o Gatito for o goleiro, tá bom? Só para deixar isso registrado aqui para vocês, que esses são os nuances de análise misturado com as historinhas que temos hoje do mundo do futebol. O que acontece quando o Corinthians joga contra equipes parecidas com o Botafogo? O Corinthians que a gente analisou está em laranja e o Corinthians contra equipes parecidas com o Botafogo está em azul. Você tem mais posse da bola, maior progressão, maior velocidade de recuperação, ou seja, o Corinthians contra equipes que não estão com a posse da bola acaba assumindo mais as ações do jogo, tá? Mas finaliza menos. Ou seja, tem mais dificuldade em estar com a posse do que não estar com a posse de bola. O bloqueio e a defesa, e também a taxa de conversão, são basicamente a mesma. Mas aqui talvez seja o grande ponto, que era uma grande vantagem do Corinthians, passa a ser uma desvantagem em algum momento, tá? Já o Botafogo, jogando aí em laranja como visitante, em azul contra equipes parecidas com o Corinthians, você também tem um aumento do passe, um aumento da progressão, um aumento das velocidades de recuperação, de fato, e aí uma manutenção no índice de defesa e de bloqueio, um aumento do gol e um aumento do chute. O que isso quer dizer? Estrategicamente, o Botafogo fica mais adaptado às situações onde ele tem um aumento dessa posse de bola. Então, por que o cenário é muito vantajoso para o Botafogo no estilo? Porque tanto ele sem a posse quanto ele com a posse, a tendência é de crescimento. Se o Corinthians começa a caminhar mais para o estilo do que para o mando de jogo, ou seja, a ficar mais com a posse contra uma equipe que nem o Botafogo, e menos da sua característica original, há uma tendência de coisa ruim para o Corinthians nessa situação, nesse jogo, tá bom? O que isso quer dizer para a gente? Favoritismo, Botafogo, tá? Ligeiro favoritismo, não é um grande favoritismo, mas há um favoritismo para o Botafogo, jogando mesmo assim na Neoquímica Arena. O grande detalhe vai depender muito da conversão do primeiro gol. Por quê? Porque o primeiro gol vai ditar o tom estratégico. Não acredito que as duas equipes fiquem sem marcar. Mas o grande ponto é, o primeiro gol dita estrategicamente. Se o Corinthians faz, o Botafogo precisa sair das suas características. Se o Botafogo faz, o Corinthians precisa sair das suas características. Ou seja, o jogo fica mais controlável para quem fizer o primeiro, principalmente para quem fizer o primeiro o quanto antes. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.